que ela tinha uma filha endemoniada. Porém aquela mulher, ela chorou amargamente ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus desceu até Ciro e Sidom, e aquela mulher chorando, clamando, ela pedindo socorro, dizendo: Jesus, cura minha filha, que ela está, aleluia, miseradamente endemoniada. Naquele momento Jesus olhou para os discípulos: olha, está vendo essa mulher aí rogando, chorando? Ela é como ovelha perdida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Mas é bem verdade que quando a gente lê esta palavra, Jesus disse: mulher, os teus filhos, aleluia, comem na mesa e as migalhas do pão caem no chão. Aí ela disse: sim, meu Senhor, mas as migalhas que caem da mesa, os meus cachorrinhos também comem. Aí Jesus, ele disse: mulher, ei, Jesus, ele viu a fé tão grande naquela mulher e disse: olha, mulher, a tua fé é tão grande, seja feita a tua vontade, seja curada, aleluia. Naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que as migalhas que caíam da mesa, aleluia, que os filhos dela comiam, os cachorrinhos também comiam. O que Deus está dizendo nesta noite: olha, Jesus olhou para aquela mulher: mulher, tua fé é tão grande, seja feita a tua vontade, vai e seja curada. Naquela mesma hora a mulher ficou curada, igreja. O que Deus ele está dizendo nesta noite, que quando Jesus partiu daquela cidade, ele foi para Galileia, e muitos traziam ali coxos, aleijados, aleluia, trazia cego. Mas aquela mulher tinha uma filha endemoniada. Tem crente que tem filho endemoniado em casa e não sabe. Tem crente que tem família endemoniada em casa e nem sabe. Tem crente que está com a família toda endemoniada e nem sabe. Mas aquela mulher, ela quebrou o protocolo, ela correu, ela chorou, ela clamou dizendo: olha, nem nas aldeias tem alguém assim como eu. E Jesus teve íntima compaixão com ela, olhou para aquela mulher e disse: olha, aquele que está sentado, aleluia, com os olhos fixados, é esse que eu vou trabalhar na vida dela, aleluia. Aleluia, Deus. Naquele momento aquela mulher ficou curada, igreja. A fé daquela mulher foi tão grande que ela se assentou e agradeceu a Jesus. O que Deus ele está dizendo nesta noite: olha, glória a Deus, que as migalhas que tu come na tua mesa, os teus animais ele participam. Que as migalhas do pão que os filhos daquela mulher comiam, aleluia, os animais comiam. Mas é bem verdade que todos que estavam ali, coxos, aleijados, mancos, cegos, aleluia, quando Jesus fez aquele milagre, a história de Jesus começou a correr por toda a Galileia. O que Deus está dizendo nesta noite: que eu vou tirar o endemoniado perto de você, eu vou arrancar o capeta perto da sua vida, eu vou fazer o milagre acontecer na sua vida. E todos que estavam ali chorando, quando viu o milagre, Jesus nem chegou na menina. Jesus disse: olha, eis que a tua fé é contigo, aleluia, glória a Jesus Cristo. Naquela mesma hora sua filha ficou curada. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: eu vou ali precisar do meu milagre. Jesus nem tocou na filha dela. Jesus viu que a fé daquela mulher era tão grande que ele disse: seja curada em nome de Jesus. E o demônio que estava naquela criança bateu de retirada. O mal que estava naquela criança bateu de retirada. E chegou aleijados ali para receber o milagre.
E quando Jesus passava, os aleijados eram curados, os mancos eram curados, os cegos eram curados, só com a passada de Jesus, só com a caminhada de Jesus. E naquele momento, aquelas pessoas começaram a glorificar a Deus. E aquela mulher nunca mais ouve que a sua filha, aleluia, viesse essas coisas. O que Deus está dizendo: seja bom aonde você for, seja fiel aonde você estiver, seja igual aquela mulher que ela correu, foi atrás, ela não ficou de braço cruzado, ela foi em busca do seu milagre. Mas o Senhor dizia: mulher, a tua fé é tão grande que hoje a tua filha será curada. E nesta noite, igreja, seja curado, seja transformado do poder do Senhor. E de repente chegou alguns que estavam ali olhando Jesus fazer o milagre naquela vida. E de repente os discípulos interrogando, dizendo: mestre, vamos sair daqui agora, vamos subir para Galiléia e vamos se assentar lá. E de repente teve uma grande multidão que reverteu aquele negócio. E chegou uma grande multidão para Jesus curar. Porque quando você é de Deus, há uma multidão te esperando. Quando você não é de Deus, ninguém chega perto de você. Agora, quando você tem o brilho de Deus, quando você tem a presença do Senhor, tem muitos que querem estar perto de você. Agora, quando você não vale nada, muitos se afastam de você. Quando Jesus fez um milagre naquela mãe, a mãe também recebeu o milagre, não só foi a criança. E todos aqueles que estavam ali reunidos receberam o milagre. Jesus, Ele só vai te abençoar quando você correr atrás. Correr atrás de família, igreja, não vale a pena. Correr atrás de pessoas que não têm resultado nenhum, não vale a pena. Corra atrás de resultado. Porque se aquela mulher fosse atrás dos médicos, ela foi atrás de quem? Do Nazareno, do grande Deus, que poderia tirar o mal daquela filha, daquela criança que estava endemoniada. O que Deus está dizendo nesta noite: a mulher dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa, miseradamente endemoniada. Ela já declarou que a filha estava demoniada, mas ela não aceitou que aquele mal levasse a sua filha. Ela correu atrás. Tem gente que aceita a queda, tem gente que aceita o fracasso, tem gente que aceita a maldade. Não, você só tem que aceitar aquilo que é de Deus. Se aquela mulher aceitasse o mal sobre a filha dela, ela estava até hoje com o mal carregado. Porque tem pessoas dentro de casa, aleluia, que está endemoniado e está passando para você. Mas aquela mulher, se ela não fosse de oração, o demônio que estava na filha sobrecarregava a sua mãe. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus, Ele está dando uma ordem para que esse mal parta de retirado da sua vida. E aquela mulher era uma mulher cananeia. Ela não era uma mulher judia, ela não era uma mulher hebreia, não, ela era uma cananeia, aleluia, que só ouviu falar que Jesus estava ali. E ela disse: eu vou atrás do meu milagre, eu vou atrás do meu resultado. Porque uma cananeia não se dava com o hebreu, uma cananeia não se dava com o israelita, uma cananeia, aleluia, não vivia, aleluia, com convívio, aleluia, com os judeus. Mas ela disse: olha, Jesus, esse daí que o povo está falando, que está conhecido o nome dele, esse daí é o Deus que faz milagre. Ela foi atrás dele. Amém? Ela foi atrás do seu milagre. E nesta noite sai daqui de posse do milagre. Fique de pé, vamos adorar o Senhor, porque Ele é fiel. E Ele está aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Deus, Ele está aqui nesse lugar.